Bom, o terceiro vídeo da série sobre o Jesus histórico, onde eu estou analisando se os historiadores realmente falaram de Jesus. Conforme nós vimos nos vídeos anteriores, Flávio Josefo, filho de Alexandria, dois judeus helenistas que escreveram muito sobre sua época, não citam Jesus, o que é bem estranho, né? Filo poderia ter encontrado com Jesus na rua, mas não escreveu uma linha sequer sobre ele. Somando-se à lista de outros escritores da época, nós temos esses aqui que eu mostrei no vídeo anterior. Então, só para mostrar, eu mostrei no primeiro vídeo Joséfo, no segundo Filo, Sêneca, Plínio Velho, Quintiliano, Epitectos, Marcial, Juvenal e Plutarco, tá? Então vamos falar agora de outro, Plínio o Jovem. Caius Plínios Caecilius Secundus. Secundus porque ele era o segundo. Plínio o Jovem. Foi testemunho ocular da tragédia que soterrou não só Pompeia no ano 79, quando Pompeia foi destruída pelo vulcão Vesúvio, mas outras cidades do Piemonte do vulcão Vesúvio, sob a lava de sua erupção. Plínio o Jovem. Somente 82 anos após a morte de Jesus no longínquo ano de 112, encontramos a primeira menção de Jesus em forma grego-romana. Plínio o Jovem, do ano 61 ao ano 113, que foi procônsul da Bitínia, onde hoje é a Turquia, escrevendo uma carta ao imperador Trajano em 112, pergunta o que fazer com um grupo de pessoas denominados cristãos, que se reúne regularmente antes da aurora, em dias determinados, para cantar louvores a Cristo, como se ele fosse um deus. Uns 80 anos depois da morte de Jesus, prestem bem atenção nesse detalhe, 80 anos depois é que surge a primeira menção histórica. Alguém estava adorando um Cristo, entretanto nada se diz se esse Cristo era Jesus ou não. O mestre milagreiro que foi crucificado e ressuscitou na Judéia, ou se era um Cristo mitológico das religiões pagãs e de mistérios. O que é esse Cristo mitológico de religiões pagãs e de mistérios, Ronaldo? Eu vou mostrar no decorrer do vídeo. O próprio Jesus havia dito que haveriam outros cristos, falsos cristos. Portanto, a afirmação de Plínio não é muito conclusiva para ser a respeito de Jesus de Nazaré. Então, como Cristo falou que haveriam também outros cristos, a afirmação de Plínio não contribui muito para demonstrar que o Jesus, aquele que se fala no Novo Testamento, existiu. Não escreveu nada sobre a estrela que surgiu em Belém, a estrela de Nazaré, lá de Belém, sendo que um dos focos de Plínio era justamente fenômenos, astronômicos. Não falou nada da chacina contra as crianças promovidas por Herodes. Não falou nada sobre a ressurreição dos mortos. Não registrou em seu livro terremotos e eclipses total do Sol, quando a morte do suposto Jesus. Tudo isso passou em branco nas nuvens. Plínio deixou como legado histórico, entre várias cartas e documentos, a narrativa do drama de Pompeia. Seus escritos sobre essa tragédia são os principais documentos escritos que versam a respeito de como se deu a erupção. Já em suas cartas se encontram as melhores descrições da vida cotidiana e política da Roma Antiga. Essas cartas estão no livro 10, sendo ao todo 122 trocadas com o imperador Trajano. Vamos ver então a carta de Plínio, o que ele fala dos cristãos. É um pouquinho longa, tá, pessoal? Mas eu achei importante colocar tudo para depois ninguém dizer que eu estou alterando o texto ou isolando o versículo. Aqui é Plínio escrevendo. É uma regra, Senhor, que eu observe inviolavelmente referir-me a vós em todas as minhas dúvidas, pois quem é mais capaz de guiar a minha incerteza ou de informar a minha ignorância? Sem nunca ter assistido a sequer um julgamento dos cristãos, perdão, pessoal. Sem nunca sequer ter assistido um julgamento dos cristãos, eu sou ignorante no que diz respeito ao método e aos limites a serem observados tanto na análise quanto na punição. Se alguma diferença deve ser permitida entre o mais jovem e o adulto, se o arrependimento permite o perdão, ou se nada pode salvar um homem uma vez convertido ao cristianismo. Se a mera declaração solene do cristianismo, embora sem crimes, ou somente os crimes que lhe são associados, são puníveis. Em todos esses pontos eu tenho grandes dúvidas. No entretanto, o método que eu tenho observado com aqueles que têm denunciado a mim que são cristãos é o seguinte. Eu lhe pergunto se são cristãos. Se confessaram, eu repeti a pergunta mais 2 vezes, acrescentando a ameaça de punição capital. Caso eles ainda perseverarem, eu os ordenei a execução. Pois, qualquer que seja a natureza do seu credo, pelo menos não pude sentir nenhuma dúvida de que transgressão e obstinação inflexíveis merecem castigo. Haviam outros também que possuíam a mesma paixão, mas sendo cidadãos de Roma, eu os dirigi para lá para que pudessem ser julgados. Essas acusações se espalham
como é normalmente o caso, a partir da simples investigação e de diversas formas de corrupção virem à tona. Então, vamos fazer uma pausa aqui primeiro. Ele menciona aqui no começo que nunca viu um julgamento de cristão. Isso quer dizer que os cristãos já eram julgados antes da época de Plínio, correto? E aí ele fala que está em dúvida aqui para Trajano se ele deveria fazer uma distinção dos que não cometiam crime ou daqueles que tinham crimes associados a eles, o que é bem estranho para cristãos, pelo menos os cristãos que seriam seguidores de Jesus, segundo o Novo Testamento. Aí ele menciona aqui por alto algumas transgressões, e quando chega nesse ponto aqui, ele menciona que diversas formas de corrupção vieram à tona, o que também é bem estranho, né, para cristãos cometerem corrupção. Então vamos continuar aqui, ó. Um cartaz foi colocado sem qualquer assinatura, acusando um grande número de pessoas pelo nome. Aqueles que negaram ser ou ter sido cristãos e que repetiram depois de minha invocação aos deuses e oferecer adoração com vinho e incenso à vossa imagem, a imagem de Trajano, lembra que eu falei do culto imperial? Que eu tinha juntamente com a dos deuses, os deuses romanos, encomendado para essa ocasião e que finalmente amaldiçoaram o Cristo. Isso aqui também é estranho. Quando Plínio confronta esses cristãos, ele praticamente obriga eles a cultuarem a imagem de Trajano e dos deuses romanos. Alguns desses cristãos aceitaram e amaldiçoaram a Cristo. Tá? Achei que fosse adequado dispensar-lhes. Outros que foram nomeados por esse informante de primeira, que confessaram ser cristãos, mas em seguida negaram, verdade, eles tinham sido de persuasão, ou seja, eles foram obrigados ou persuadidos por alguém a serem cristãos. Mas finalmente desistiram de algo que para alguns era cerca de uns 3 anos mais ou menos. Outros há muitos anos, e alguns tanto como 25 anos atrás, todos eles adoraram a vossa estátua e as imagens dos vossos deuses e amaldiçoaram Cristos. Então esses mesmos cristãos aqui, que os cristãos usam hoje em dia para dizer que é uma prova histórica de que os cristãos existiram, o próprio Plínio diz que eles adoraram o imperador Trajano, até por uma obrigação, né, por medo, né, de uma pena capital, e amaldiçoaram a Cristo. Não é engraçado? Afirmaram, no entanto, que toda a sua culpa ou seu erro foi o que tinha o hábito de reunião em um determinado dia fixo, antes de amanhecer o dia, quando cantavam em versos alternados um hino a Cristo, como um Deus. E vincularam-se por juramento solene não a qualquer maldade, mas a nunca cometer qualquer fraude, roubo ou adultério, sem falsificar a sua palavra, nem deixar de entregar uma relação de confiança quando necessário. Então ele diz aqui, que é uma coisa bem estranha, inclusive, que a acusação maior dos cristãos era de serem bons demais, olha lá, porque eles não podiam cometer fraude, roubo, adultério, falsificar, enfim. Esse era um grande crime, ser bom demais. Enfim, isso aqui com certeza, pessoal, é muito contestável, justamente por isso. Eu vou até dar um negrito aqui, ó. Após essa reunião, era o seu costume se separar para então se reunir novamente e dividir os alimentos. Engraçado, né? Nessa época não tinha um pastor que ficava com tudo, né? Se a gente for tomar essa carta de Plínio como um retrato histórico da igreja, é engraçado que eles dividiam os alimentos, né? Hoje em dia não, hoje em dia tudo é dado ao pastor. Mas a comida é de um tipo comum e inocente. Mesmo essa prática, no entanto, eles abandonaram após a publicação do meu edital, pela qual, de acordo com vossas ordens, eu tinha proibido as associações políticas. Julguei tanto mais necessário extrair a verdade real com a ajuda de tortura de 2 escravas que eram diaconisas de estilo, mas eu não consegui descobrir nada mais do que, isso aqui também é estranho, ó, a superstição depravada e excessiva. O que Plínio está falando? Ele arrumou 2 informantes, que eram 2 escravas que ele infiltrou no meio dos cristãos, e ele não descobriu nada mais de criminoso, a não ser uma superstição depravada e excessiva. Então, será que era de cristãos mesmo que ele estava falando? Vamos continuar. Por isso, então, adiei o progresso e dirigir-me diretamente ao vosso conselho. O assunto parecia ser importante o suficiente para que fosse dirigido a vós, ao Trajano, especialmente considerando os números em perigo. Por que em perigo? Se a pena dos cristãos, segundo o próprio Plínio aqui, era não roubar, não adulterar, não matar, não falsificar, qual seria o perigo disso? Fica aí para reflexão de vocês. Será que o perigo era disso daqui que ele tinha falado, ó, de uma excessiva depravação? Continuando. Pessoas de todas as classes e idades, de ambos os sexos, são e serão envolvidas na acusação,
pois essa superstição contagiosa, ele repete o termo superstição, não se limita apenas às cidades, mas tem se espalhado pelas aldeias e zonas rurais. Parece possível, no entanto, verificar e curá-la. Ele fala curá-la como se fosse uma doença. Aí Trajano responde aqui para Plínio. Também é curiosa a resposta de Trajano, que ele diz o seguinte, ó: meu caro Plínio, segundo a instrutória dos processos daquele que te foram denunciados como cristãos, seguiste o procedimento ao qual devias ater-te. Nem se pode criar uma regra universal que tenha, por assim dizer, um caráter rígido. O que Trajano está dizendo? É que não se pode ser muito rígido. Não devem ser procurados os cristãos, mas se forem denunciados e se provar que são culpados de alguma coisa, que sejam punidos. Então, porém, de modo tal que aqueles que negar ser cristão e demonstrar claramente, isto é, que implore aos nossos deuses, embora suspeito no passado, que receba o perdão do arrependimento. Quanto aos líberos anônimos, não devem merecer atenção nenhuma em causa criminal, pois são um péssimo exemplo que não condiz com o nosso tempo. O que Trajano está dizendo aqui para Plínio nessa resposta? Ele está dizendo que não deve perseguir os cristãos, não deve ir atrás deles, deixa eles em paz. Só se alguém denunciar que houver algum crime, aí sim, caberia ao Plínio lá julgar. Agora, se não tem por que ficar perseguindo os cristãos. Então Trajano elogiava, por consequente, o modo de proceder de Plínio, de quem ele era amigo, e ele faz uma observação importante, observar que nesses casos não se podia criar uma regra única, uma regra proibindo o cristianismo, e válida em todo o império. E assim o imperador traçava uma norma geral: os cristãos não devem ser perseguidos. Vocês notaram? Então, Roma tinha uma certa liberdade de culto, o que está a provar que não existia antes uma lei imperial e emanada contra eles. E seguia esse complemento uma afirmação importante e estranha: se forem acusados de algo e se provar que são culpados, aí sim que sejam punidos. Então é evidente também a falsificação praticada nessa carta. A pergunta de Plínio a Trajano é capciosa. A pergunta: o que fazer quanto aos cristãos? Segundo alguns historiadores, não é a Cristo que ele está falando, ou os cristãos, mas sim os seguidores de Crestos, dos essênios. É como se Plínio quisesse demonstrar não apenas a existência histórica de Cristo, mas a sua divindade, simbolizando a adoração dos cristãos. É quanto basta para evidenciar a fraude colocada nos seus escritos. Então, só para vocês entenderem aqui, muitos acham que houve uma adulteração aqui, uma falsificação, que Plínio poderia estar falando desses aqui, ó, os seguidores de Crestos, que também eram chamados de um termo parecido, né, crestões, mas em grego só muda uma letra, de cristão para cristão. Agora vamos tomar então essa carta de Plínio como uma evidência histórica da existência de Jesus. Plínio fala que eles tinham uma excessiva depravação e eles eram supersticiosos, o mesmo que falou Tácito, que eu vou falar no próximo vídeo, que os cristãos partilhavam de uma superstição que nem os egípcios. Então é muito estranho. E dentre as coisas aqui, você vê que ele fala que os cristãos eram pessoas boas, que não faziam mal para ninguém, ó. Não podiam matar, não podiam roubar, não podiam cometer adultério. Então eles estão sendo presos por quê? Se o próprio Trajano aqui na resposta dele prova que Roma tinha uma liberdade de culto. Para que Roma ia perseguir um culto que não roubava, que não matava, que não fazia nada de errado? Vamos perseguir aquele pessoal porque eles são bons demais. Não teria lógica. Mas tomando esse documento como uma evidência histórica, ainda tem mais uma outra questão problemática aqui. Plínio escreve sobre um grupo de pessoas chamados de cristãos, e não sobre um homem chamado Jesus. Ele não falou, tinha um Jesus aqui e tal, não. Ele fala sobre pessoas que eram chamadas cristãos. Os romanos também seguiam deuses mitológicos. Então dizer que os cristãos, quase 100 anos depois de Cristo, provam a existência histórica de Jesus, então os seguidores de Mitra também provam a existência de Mitra. Porque Mitra também tinha seguidores. Aqui, ó. Isso aqui é uma tumba lá de Roma, onde os seguidores de Mitra se encontravam, e tem até uma estátua aqui do deus Mitra. Era uma religião muito popular. Então, se o fato de ter cristãos prova que Jesus existe, então o fato de ter mitraicos prova que Mitra existe. O fato de ter hindus prova que Krishna existe, e assim por diante. Ou seja, então todos os deuses existem, porque todos tiveram seguidores. Não é verdade? Continuando. Fora que seitas ferviam nos primeiros séculos, e o termo cristão não era apenas aplicado a um grupo de pessoas, como hoje os apologistas dão a entender. Os seguidores de Cresto, dos essênios, tinham a mesma denominação, tanto que muitos atribuem essa citação de Plínio a eles. Em Curã, em 47, como já vimos naqueles vídeos, foram encontrados documentos com escrita em hebraico e não em grego, falando em Crestos, não em Cristos.
Ali Abacuque refere-se à perseguição sofrida por essa seita judia, porque eles eram perseguidos. Esses sim sofriam algum tipo de perseguição conforme os manuscritos de Qumran. Assim como a morte de Cristo, igualmente traído por um Judas, um sacerdote dissidente, enfim, isso aqui eu já mostrei naquela série Jesus antes de Jesus. E até meados do quarto século, não era um termo exclusivo dos seguidores de Jesus, cristãos. Tácito, por exemplo, falou que os cristãos e os egípcios partilhavam das mesmas superstições. E Trajano confirma isso. Vamos ver aqui a carta de Trajano. Aliás, Trajano não, aqui, perdão, eu errei o nome do imperador aqui, é Adriano. Trajano é aquele para quem o coisa escrevia ali, o Plínio. O imperador Adriano, quase bem contemporâneo também aqui já no segundo século, é contemporâneo a Trajano, ele é do mesmo século. Ele escreve o seguinte ao cônsul Serviano, quando ele esteve no Egito: queridíssimo Serviano, o Egito que tanto elogiavas parece-me ser leviano, vacilante e borboleteador entre os rumores de cada momento. Os que adoram as Serapis são cristãos. Deixa eu só dar uma aumentada aqui para vocês verem. Ó. Serapis era um deus, acho que da cura, egípcio, se não estou enganado. Eu acho que era grego, né, que era cultuado em Alexandria, no Egito. Ó. Os que adoram as Serapis são cristãos. Isso mostra o quê? Que não tinha só um grupo de cristãos naquela época. Tinham vários. E os que dão o título de bispos de Cristo são devotos de Serapis. Aqui, ó. Bispos de Cristo eram devotos de Serapis. É que nem eu falei no começo do vídeo. As religiões pagãs de mistérios, onde também os seguidores eram chamados de cristãos. Não há chefe da sinagoga dos judeus, nem samaritano e nem presbítero cristão, que não seja também numerólogo, adivinho, saltimbanco. São gente altamente sediciosa, vã e injuriosa. E sua cidade é rica, opulenta e fecunda. Nela ninguém está ocioso. Um sopra um vidro, outro fabrica um papel, e todos parecem ser tecedores de linho ou têm algum tipo de ofício. Tem trabalhos os reumáticos, os mutilados, os cegos e até os inválidos. O único Deus de todos eles é o dinheiro, a quem adoram os cristãos, os judeus e toda a classe de pessoas. Então vocês veem que aqui algumas evidências fortes que nós temos aqui nessa carta. É que Adriano está falando de um grupo de cristãos onde ele critica mais de uma vez aqui no texto, falando que eles cultuavam o deus Serapis. Ele menciona que os judeus também adoravam dinheiro, que nem os cristãos, que era uma cidade gananciosa, onde o pessoal era tudo corrompido. E lembrando então aqui que confirma aquilo que eu falei de Filo no vídeo anterior, que havia uma comunidade judaica, Alexandria no Egito, que eram de judeus helênicos, e não mencionam nada de Jesus, correto? O título Christos era a forma grega para a palavra egípcia Karaste, que significa ungir o defunto com óleo perfumado, em preparação para o funeral. Essa unção era utilizada no culto de Osíris, que visava manter o corpo conservado para outra vida. Os gregos incorporaram essa prática ao culto sincrético do deus Serapis. Após a sua morte, Serapis tornou-se ungido, ou Karaste, que seria o Cristo, o deus dos mortos e do submundo. Por isso os adoradores desse deus eram chamados de cristãos, os adoradores do deus Serapis, que cultuavam o deus que era um deus Karaste, um Cristo. O cristianismo do Novo Testamento seria a forma derradeira desse cristianismo mais antigo, de origem pagã. Os cristãos do século III, devotos de Serapis, certamente deviam ser bem conhecidos nas cidades mediterrâneas, o que deve ter facilitado muito a propagação do cristianismo de Justino e outros, com a utilização do mesmo nome. Toda a referência cristã antiga é creditada ao cristianismo mais recente, que aos poucos foi substituindo o anterior, ou seja, uma coisa recente que eles iam introduzindo lá, sem Jesus e judaísmo. E finalizando aqui o vídeo, Jesus falou: surgirão falsos cristos e falsos profetas. Então, se haveriam falsos cristos, é porque Jesus não era o único Cristo. Então, a citação ali de Plínio de cristãos, fica essa pergunta: eles eram seguidores de qual Cristo? Era o Cresto dos essênios? Era o Sarapis aqui, como disse Adriano? Ou era o Cristo da Bíblia? Porque, segundo Plínio, eles tinham uma depravação excessiva. Qual Cristo você acha que esses cristãos seguiam? Aqui em Coríntios, Paulo chegou a dar uma advertência também, que é curioso, né? Se alguém vos pregar outro Jesus ou outro evangelho, por que Paulo tinha essa preocupação de alguém pregar outro Jesus? É porque haviam outros Jesuses, que nem eu mostrei naquela série de vídeos, Jesus antes de Jesus, e haviam outros evangelhos, correto? E aqui o Plínio mencionou, né, que eu já tinha falado ali em cima, aliás, nem porque eu repeti isso daqui,
que ele falou que nunca tinha presenciado um julgamento de cristãos. Então, porque já havia um julgamento de cristãos bem antes de Plínio e com certeza bem antes do próprio Cristo, correto? Aí fica a pergunta no ar: Plínio falou sobre Jesus? Não, ele apenas fala sobre um grupo de seguidores de Cristo, chamado de cristãos, que poderiam ser qualquer um, que tinham uma depravação excessiva. Eram seguidores de Cristo? Tirem suas conclusões. Para mim, não, até porque isso não condiz. Era mais provável serem ou os crestos dos essênios ou os crastes do deus Serapis. Ok? Paz a todos.